dia eu vou estar contigo e você vai estar na minha. Eu adoro essa música. Eu gosto também, o ritmo dela é gostoso, né? Tô com calor. Tá calor. Tá calor nas partes. As partes. Tô ventilando as Imagina partes. se eu começo o programa assim, Solange. Ventilando as partes. Noção, né? Ventilando as partes. Quem nunca viu mulher fazer assim, é calor na perna, gente, não é nas partes. Ou também é um foguinho que a pessoa tá. Né? Mais ou menos. Oi, gente, hoje é quinta-feira, o melhor momento estar juntinho de você. Tem muita coisa boa que ainda vai rolar aqui no programa, principalmente com a sua informação, com a sua participação, que a gente aprende demais. Só que antes, sempre tem aquele papo para refletir um pouquinho com você e alimentar o nosso espírito, a nossa alma. Quantas vezes você é provocado por dia? E que ignore mesmo, silencie. Não gaste energia com o que não vale a pena. Porque a resposta não é você quem precisa dar. Pode ter certeza que Deus vai fazer isso por você. A vida faz isso por você. Zóio Verde, o que a gente preparou para o pessoal de casa? Sol Cabral se torna réu pela 20ª vez na Lava Jato e Justiça nega novo recurso de Cristiane Brasil contra a liminar que impede posse do Ministério. Esses são os contatos para você participar ao vivo, mas também dos sorteios. Que, aliás, são amanhã, hein? Esses sorteios serão amanhã, mas há tempo de você participar, então corre para o nosso Face. Tem uma cesta da Mega Vale recheada de produto para você fazer maquiagem e também cuidar das suas unhas. Vale a pena participar, curtiu, compartilhou, você pode concorrer, tá bom? Já o Instagram tem um kit maternidade da Santa Casa de São José dos Campos, é @FalandoNissoBand. Vai nessa fotinho, marque 2 amigos e você já pode participar também e concorrer. Bora conversar bastante? Hoje é dia de beleza e saúde. É um sonho, mas pode virar um pesadelo. É por isso que a gente está fazendo esse programa hoje. Cirurgia plástica, né, Luquinha? Pois é, tem gente que começa, Solange, é uma avalanche. Começou uma, não para, vai fazendo mais, e a pessoa fica até desfigurada. Cirurgia plástica é ótimo quando você sabe com quem você faz, com o profissional que você escolhe, quando não há excesso, quando há equilíbrio. A gente vai falar sobre o seu sonho da cirurgia plástica, mas também fazer um alerta sobre os excessos e o profissional que você está contratando. É por isso que ele está aqui com a gente hoje, né? Cirurgião plástico que conversa com a gente de maneira tão simples para você de casa entender mesmo e se sentir seguro para realizar esse sonho. Nosso querido amigo cirurgião plástico João Menezes, doutor. Ei, doutor Fique à vontade, João chega Menezes. junto. Feliz ano passado, né? Feliz ano novo, doutor. Feliz ano passado. Mas, doutor, tem que vir mais aqui, por favor, fique à vontade. E a gente estava conversando com o doutor, viu, gente, lá no camarim, sobre esse alerta, né, de cirurgia plástica. O doutor, por exemplo, o doutor João, é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, quando você vai fazer plástica, tem que ser com quem estudou para isso, com quem conhece o corpo. Nós vamos mostrar uma matéria com alguns erros aí, que você vai ficar de queixo caído. Aliás, até participação ao vivo com alguns procedimentos que atrapalharam, viraram um pesadelo na pessoa. Vamos começar falando dos excessos, doutor. O próprio médico, quando ele é correto, ele fala, não está na hora de mexer? Eu acho que tem que... Depende do que você está pensando, né, Solange? Que às vezes você está com uma ilusão na cabeça que não existe. Então, acho que é obrigação do médico falar, olha, isso não existe, isso não vai ficar bom. É por isso que é medicina, né? Senão... Exatamente. Não precisava ter condutas, né? Exatamente. Bom, deixa eu mandar um beijo para a doutora Silmara Fonseca, que está aqui, a esposa do doutor Sorriso. Gabriela Fani. Vai curtir suas férias. Está aqui assistindo o programa. Ela não consegue deixar a gente, Solange. Ela não consegue deixar a gente. Para trabalhar. Produtora. Beijo pra ela, viu? Foi para trabalhar. Viu? Tô com uma pergunta interessante aqui. Ela pediu para não ser identificada. Diz que ela colocou silicone. Tá. E o que ela percebeu? Que um seio tá maior que o outro. Ela quer saber como que isso pode ter acontecido se o médico colocou a mesma quantidade de silicone de cada lado. Olha. Na verdade, isso daí ela não pode se apavorar porque todas as pessoas, todas as mulheres têm um seio maior que o outro, um mais em cima que o outro, então nunca vai ficar igual. Principalmente no começo, no primeiro mês, segundo mês, com edema ainda dá, às vezes um tem maior edema que o outro,
piora uma coisa. Normalmente você pega o seguinte, você coloca 2 iguais, por exemplo, eu trabalho com molde, coloca 2 iguais, vê, nossa, ficou maior esse, vamos botar o maior aqui, mas esse maior às vezes se tornou maior que o outro, então deixa a diferença da pessoa e pôr os 2 iguais. Isso daí na cirurgia mesmo, na durante cirurgia, o procedimento. se a pessoa permitir, uma conduta que a gente tem. Então, por exemplo, eu não vi a mama dela, mas não tem nada de errado no que ela está comentando, tá entendendo? Uma mama é maior que a outra. Entendi. Isso é feito durante o procedimento Um lado cirúrgico. é maior que o outro, né? Não é nem a mama, né? Todo lado. Ele observa. Deixa eu fazer uma pergunta que veio lá de Paraty. Paraty com a gente aqui, que delícia. A Regina Célia, ela diz o seguinte, quero muito fazer uma plástica lifting do rosto. Qual é a época mais indicada? Eu penso que a época mais indicada é que está incomodando ela, porque Sim. aqui no país, antigamente fazia-se muito no inverno para poder pegar o sol, etc. Hoje nós não temos mais uma estação definida, né, Solange? Uhum. Como aqui você não precisa usar, por exemplo, um modelador que vai te incomodar, essas coisas, se você ficar, por exemplo, num ambiente refrigerado, você faz a qualquer tempo do ano, não tem mais essa. Normalmente todo mundo fazia em julho, mas hoje em qualquer tempo. Qualquer tempo. Então já acabou esse mito, viu? Um beijo para Paraty, uma cidade tão gostosa, né, Luquinha? E a gente vai continuar conversando com vocês, que nem uma querida disse que chegou a fazer uma cirurgia plástica, ficou muito satisfeita com a mamoplastia dela e que ela pesquisou muito sobre o médico que fez. E deu tudo certo, graças a Deus. E ela comenta aqui, não tem que pesquisar, na verdade, por indicação de preço, mas sim por indicação do que é o profissional. Então a gente vai conversar mais com vocês, com o doutor também João Menezes, sobre a questão de você ter segurança para você transformar esse sonho, como a Sol falou, em sonho e não em pesadelo. A gente continua conversando daqui a pouquinho, mas agora bora ficar bem informado com as notícias da redação. Eu não sei se vocês assistiram aquela série House of Cards. Você assistiu, Luquinha? Assisti, só. Que é a corrupção nos Estados Unidos. Não chega nem perto do que acontece no Brasil. Lá é fichinha. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, se tornou réu em mais 3 processos derivados da Operação Calicut, um dos braços da Lava Jato. E a gente vai saber os detalhes com a nossa linda repórter, a Daniela Lopes. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange, Lucas e a todos que acompanham aqui o Falando Nisso. Solange, ao todo, Cabral já está envolvido aí em 20 processos da Lava Jato, sendo 19 no Rio de Janeiro e um processo em Curitiba. Ele está preso preventivamente desde novembro de 2016 e é condenado em 4 ações penais da Operação Lava Jato. No total, o político foi sentenciado a 87 anos de prisão desde o primeiro julgamento. Pois é, ele está em prisão preventiva com 20 processos nas costas, é coisa do Brasil. Ainda dentro dessa corrupção absurda, a Justiça Federal do Rio de Janeiro, quer dizer, a gente não está falando da decisão da Justiça, mas de gente tentando entrar. A Justiça Federal do Rio de Janeiro, Dani, negou na noite desta quarta-feira, ou seja, de ontem, um novo recurso apresentado pela deputada federal Cristiane Brasil contra a liminar que a impede de assumir o Ministério do Trabalho. É o fim da novela ou essa novela continua, Dani? Não, Solange, ainda não é o fim. Olha, Cristiane Brasil já informou que pretende recorrer aí ao Supremo Tribunal Federal por meio da Advocacia Geral da União. A declaração dela ocorreu no mesmo dia em que o próprio TRF2 indeferiu o pedido da AGU da suspensão da liminar. Cristiane Brasil foi condenada em 2016 a pagar uma dívida trabalhista de R$60 mil a um motorista que trabalhava para ela e para sua família, conforme decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, confirmada em segunda instância. O funcionário também não teve a carteira assinada, Solange. E quer ser ministra do Trabalho. Deu para entender, Luquinha? Ai, Solange, ultimamente a gente não tem entendido nada, né? A gente só respira fundo e vai, né? Conversar com a Dani agora. Boa tarde, Dani, sobre o trânsito nas principais rodovias aqui da região. Dani, começar pela Dutra hoje. Tudo tranquilo? Lucas, está tranquilo em relação a trânsito, acidentes, não tem nenhum problema grave na Presidente Dutra. Mas tem um recadinho para quem for passar pelo trecho de Cachoeira Paulista. No sentido São Paulo, tem uma obra no quilômetro 26 e tem um pouquinho de lentidão do 25 ao 26 na pista expressa sentido São Paulo por conta dessa obra. E o tráfego flui por lá somente pela faixa da direita, que essa obra acontece na faixa da esquerda. Então, um pouquinho de atenção quem for passar aí pelo trecho de Cachoeira Paulista. Agora, a rodovia dos Tamoios, o trecho de Serra está com tempo bom, está
com trânsito livre, porém tem Padecigas, obras acontecendo por lá, então o motorista também tem que ter atenção, isso no trecho de Serra e no trecho de Planalto tem obras de duplicação a partir do quilômetro 60, por isso tem que redobrar atenção ao dirigir, Lucas. A gente tem imagens da Tamoios aí mesmo, Dani, a gente vê que está bem tranquilo agora. Tá esse sol escondido entre nuvens, já converso com vocês sobre o tempo, mas eu quero mostrar para vocês também, volta aqui para mim, Vini, só mostrar para vocês, obrigado, querido, a travessia da balsa em São Sebastião e Ilhabela, que neste momento o motorista que está em São Sebastião pega uma fila, como a gente pode ver, ao total são 90 minutos de espera, agora para quem está em Ilhabela, para São Sebastião, apenas 30 minutos. Bom, o tempo de hoje, amanhã, começou carrancudo, parecia que ia chover logo pela manhã. O sol firmou, mas está esse sol ardido e vem chuva por aí, sim, agora para tarde. Previsão de chuva forte em toda a nossa região. A máxima hoje na Serra da Mantiqueira, em São Bento do Sapucaí, é de 26 graus. Previsão de tempo fechado agora para tarde. O mesmo em Cachoeira Paulista, máxima de 31 em Pinda também. E aqui em São José dos Campos, máxima de 30 graus. Litoral Norte também com virada de tempo agora para tarde, máxima de 33 graus, dia quente em Caraguatatuba. Destacar aqui a cidade de Taubaté, hoje a máxima de 31 graus, a temperatura até sábado pelo menos, o sol cai um pouquinho, máximas de 26, sexta e sábado. Domingo, tempo firma, sol com poucas nuvens, máxima de 31 graus. E 13 mil turistas começam a ser resgatados nos Alpes suíços, a gente já comenta com vocês, e hoje tem dicas também para você que quer perder peso. No próximo quadro do programa Corpo e Vida, nós vamos falar sobre o papel da equipe multidisciplinar em tratamentos para perda de peso. Mulher ruim, jogou minhas coisas